o cônjuge pode ser tratado mesmo morando com a amante? Então, ele pode ser tratado? Não. Na grande esmagadora maioria das vezes, ele está sendo tratado morando com a amante. Entendam, o seu cônjuge está no deserto também. Só que o deserto é muito grande, né? E aí vocês apenas estão em momentos diferentes ou em lugares diferentes do deserto. Mas o seu cônjuge também está. E sim, ele está sendo tratado. Deixa eu tentar ser um pouco mais específico nessa resposta. Esse homem, ele casou com você, fez juras de amor, promessas, sonhou, idealizou família, futuro, bens materiais, viagens, conquistas, tudo com você. Investiu o tempo dele, conheceu sua família se tornou a família dele, mesmo com problemas. A sua família se tornou a família dele, a dele a sua. Tudo que ele conheceu da vida nos últimos anos está relacionado a você. E aí ele agora vive com outra mulher. Deixa eu te contar um pouquinho como é esse processo. É uma tremenda loucura. Você não sabe o que faz, o que fala, você não conhece ninguém, você não sabe a reação de ninguém. Deixa eu te contar, ninguém ri das suas piadas sem graça. Só a esposa ri das suas piadas sem graça. Essa que é a verdade. Mas ninguém ri. Na verdade, quem ri das nossas piadas é a esposa e amigos. Só que lá na casa da amante, você não tem amigos. É a vida dela, é a família dela. Então, só isso já é um grande tratamento. Você não sabe se adaptar. Tudo que você vê lembra a tua esposa. Tudo que você ouve lembra a sua esposa. De noite, quando você vai dormir, você sabe conscientemente que está tudo errado, está tudo fora do lugar. Então, queridos, é muito tratamento de Deus. Muito. É uma grande confusão. E é aquilo que a gente já tem falado aqui algumas vezes. Mas meu marido tem postado fotos, ou ele me disse que está muito feliz. Então, dizer, a gente pode dizer qualquer coisa. Roupa, a gente pode vestir qualquer uma. Foto, a gente pode criar qualquer fantasia numa foto e numa imagem. Mas a verdade é que longe da nossa metade, longe da nossa carne, ninguém é feliz. Ninguém. Tá bom? Então, a sua resposta, Diana, é sim. O esposo pode ser tratado, ele é tratado com a amante, mesmo morando com a amante. Obrigado pela resposta. Então, vamos lá, Odileia. Eu já vi aqui, tá, no finalzinho, que você disse que na Igreja Católica pode pedir anulação, tá bom? De casamento. E eu estava te explicando isso. E a Alessandra estava me explicando isso, tá? Me perdoe, mas é porque eu não sabia realmente dessa situação, tá? Mas a Alessandra sabe. Então, se a Alessandra sabe, eu sei, né? A gente é uma carne só, então é assim que funciona. A Alessandra sabe, eu sei, e se eu sei, ela sabe, né, amor? Então, vamos lá. Cadê a Odileia? Já achei aqui a Odileia. Hoje eu vou ficar atualizado também aqui no chat. Odileia, a primeira coisa que eu preciso te falar, já que hoje é uma live de perguntas e respostas, é um pouquinho também de ajuste, tá? Você diz assim, ó, ele tem 1000 cargos na igreja e está se achando certo. A palavra de Deus diz, Odileia, que com a mesma medida que eu julgar, eu serei julgado. Então vamos aprender um pouquinho. Deixa o seu esposo de lado. Deixa ele quieto. Se ele está se achando, se ele não está se achando, se ele está em pecado, se ele não está em pecado, nesse momento, isso não ajuda numa restauração. Aliás, eu diria
que olhar para o outro não ajuda em nenhum tipo de restauração em momento nenhum. Por quê? Porque a única coisa que de fato muda algum cenário é quando eu olho para mim, para os meus erros, para as minhas situações, para as minhas fraquezas. Ou se não tenho fraquezas, se não tenho erros, então aonde eu posso melhorar? Como eu posso evoluir? Isso faz diferença. Tá? Na verdade, a gente já está começando, aliás, desde ontem, né? A gente está começando a falar de algumas coisas do curso, né? Olha o teu texto, Odileia. Boa noite, não tenho contato nenhum com meu esposo faz 1 ano. Ótimo, 1 ano e 4 meses. Perfeito. Você não tem contato. E aí, mas aí você diz assim, ele tem 1000 cargos na igreja e está se achando. Essa é uma frase, isso é uma afirmação de alguém que, se não tem contato, tem notícias. Tá? O texto me mostra isso. Porque, de alguma forma, você fica sabendo de alguma coisa que acontece lá. Porque o teu texto diz que ele está se achando. Estamos separados há 1 ano e 7 meses e ele já pediu divórcio e nulidade. Então, vamos lá. Pedido do divórcio ou de nulidade, isso não é um problema. Se você não viu o Odileia, assista o vídeo, um dos vídeos que está aqui no nosso canal, chamado Como se constitui um casamento. E aí você vai entender que o cartório, nem o cartório e nem a igreja tem poder sobre o casamento. Só quem tem poder sobre o casamento é Deus. Ok? Então não é a igreja que casa, não é o padre que casa ninguém, não é o cartório que casa ninguém, não é o juiz de paz que define que alguém é casado ou solteiro. Isso, quem define é Deus através das leis que ele já estipulou. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 6, desculpa, no capítulo 2, 3. Isso vai se repetir em Mateus 19, Marcos 10, 1 Coríntios 7, Deuteronômio 24. Todos os versículos que vão falar sobre casamento vão falar sobre a lei do casamento, a lei e a moral. E como Deus instituiu o casamento. Tá bom? Então, nesse momento, não coloque peso e não se desespere pelo fato de ele ter pedido o divórcio e nulidade. Essa é uma das armas que Satanás usa para nos abalar, para nos desestruturar emocionalmente. Permaneça focada em você, na sua restauração, posicionamento correto. Se posicione de forma correta, como me parece que você já está se posicionando quando você me diz que não tem nenhum contato com ele. Mas não ter nenhum contato, ok, mas como que está sendo para você não ter nenhum contato? Você está chorosa? Você está triste? Você está pedindo a Deus todo dia para trazer ele de volta? Se for isso, está equivocado. Você precisa cuidar de você e aproveitar a grande oportunidade, olha só, que você tem hoje de cuidar de você. Porque daqui a pouco, seu marido volta para casa e você não vai ter tempo mais para você, porque você precisa cuidar dele. E a rotina de casados, ela é assim, um cuidando do outro. Tá bom? Respondi. Se ficou mais alguma dúvida, você pergunta aí que a gente volta em você, tá, Odileia? Morena. Não procuro saber da vida do meu marido, mas ele sempre procura saber da minha. Quando ele não consegue saber de nada, ele me pergunta e respondo que estou bem, obrigado. Devo dar satisfação a ele? Não, você não deve dar satisfação nenhuma a ele de nada. Aliás, desde a partir do momento que ele saiu de casa, você não deve nenhum tipo de satisfação a ele. Nenhuma. Tá? Então, assim,
Se ele procura saber da sua vida, primeiro ponto, é problema dele, deixa ele com os problemas dele para lá, mas a parte boa é a gente entender que ele não está nada feliz, que ele não seguiu a vida, que ele continua pensando em você. E aí, se ele continua pensando em você, se ele continua querendo saber de você, é porque na cabeça dele hoje o casamento não acabou. Ainda tem alguma oportunidade. E aí a pergunta que eu te faço, Morena, é: o que ele quer ver em você? O que ele busca? Por que ele fica à espreita? Né? E você já se olhou? Você já olhou para dentro de si? Você já procurou entender o porquê, o que aconteceu no seu casamento? E aí eu não estou falando de um adultério, de uma briga, de um período de 1 ano, de 2 anos, onde ficou uma grande confusão e a gente repudiou um ao outro. Não estou falando disso. Eu estou falando daqueles pedidos que a esposa e o esposo fazem durante anos, aquelas reclamações que são repetitivas. A vida inteira a mesma reclamação. Você não me ama, você não me dá atenção, você só trabalha, você está sempre no celular, você está sempre na casa da sua mãe. São essas reclamações. É olhar para esses detalhes que vai fazer a diferença no posicionamento correto e numa possível restauração daqui a pouquinho, ali na frente. Então, vocês estão me ouvindo aqui já há algumas semanas. E eu tenho repetido as mesmas coisas. Comecem a olhar para isso. Me mandem mensagem dizendo: Ivan, eu olhei para isso. Enxerguei isso, só que agora eu não sei o que fazer. Porque aí a gente avançou. E aí a gente vai andar mais um pouquinho depois disso. Quem tem me procurado no particular, a gente já tem falado sobre isso. Quem tem procurado no particular e, além do particular, iniciou um tratamento, iniciou um programa conosco, já estão avançando nisso. E daqui a pouco a gente vai ouvir testemunhos. Então, esse é o ponto. Cada um precisa olhar para si e não para o outro. O problema nunca está no outro, meus queridos. O problema está em nós. Sempre está em nós. Nunca no outro. Tá bom, Morena? Deus te abençoe.